essa foto aqui, né, que a gente estava falando na aula anterior, que ela tem um porquê dela ter sido fotografado dessa forma, né? Então assim, eu coloquei numa foto, inclusive na direção do olhar, como eu tinha falado na foto anterior, né? Ela também está na direção do olhar, então as crianças estão olhando para cá, então a maior proporção da minha imagem está para cá, né? Na frente dos olhos, então na direção do olhar. Eu também usei uma diagonal, né? Esse formato aqui, ó, por exemplo, da calçada, então ela tá numa composição, o teto. Então assim, ela tá pensada, ela tá um pouco mais elaborada, né? Porque quando eu vou fotografar, eu tento fazer isso, eu tento já olhar a melhor imagem, né? A melhor composição e enquadramento daquela foto que eu quero fazer. Então, já pensando nisso, eu vou lá e fotografo da melhor forma possível. Então, às vezes, a gente tem situações que não tem como a gente se posicionar perfeitamente, da forma com que a gente gostaria de se posicionar. Mas, sempre que dá, eu faço isso. Eu me posiciono e faço a foto. Aqui nessa próxima imagem, eu utilizei a regra dos terços aqui, só coloquei todas as regras aqui possíveis para vocês terem ideia do que eu estou falando. A regra dos terços, composição na diagonal e proporção áudio, né? Eu encaixei todas elas aqui só para vocês verem. O que é na diagonal? O meu assunto, ele está cruzando a foto de um ponto a outro, né? Ele está nas diagonais. Então a cabeça do dinossauro aqui no caso, ele está saindo da esquerda para a direita, né? A sequência do corpo dele, e está dentro de uma proporção na composição diagonal. E dentro da regra dos terços também, né? Que ele está, teoricamente, a cabeça seria o objetivo principal, ele está dentro dessa intersecção, né? Ele atinge essa parte. Então, basicamente é isso para vocês entenderem. Olha a cara do meu filho, cansadão, já não queria fazer essa foto, não queria tirar foto mais, as crianças se cansam rápido. Então assim, aqui com essa foto eu quis mostrar para vocês que até na selfie a gente tem como fazer um enquadramento pensado, né? A gente tem como fotografar de uma forma melhor para contar uma história. Então no caso dessa foto, por exemplo, a gente estava viajando com a minha família, né? Com meu pai, com a minha mãe, minha esposa e os meus filhos. Eu fotografei isso lá em Minas Gerais, Sete Lagoas, e a gente foi visitar uma estação de trem antiga. Se eu tivesse feito essa foto levantando um pouquinho mais o meu braço e fazendo a foto para tentar enquadrar as pessoas, né? Levantando um pouquinho mais e tivesse aparecendo o chão, eu não tenho como contar muita história dessa foto. Eu não tenho como falar, olha, a gente foi lá em Sete Lagoas, filho, quando eles crescerem, por exemplo. Eu não tenho como contar essa história e eles visualizarem isso. Então, eu só tenho como contar uma história se eu conseguir visualizar isso, né? Com uma fotografia, no caso. Então, eu procurei o ponto mais iluminado da praça, peguei um poste de luz, né? Falei, olha, vamos posicionar daqui porque a luz está vindo da minha frente, né? No caso o poste teoricamente estava aqui e a luz estava iluminando o rosto, né? Usei sem flash, não tinha recurso nenhum. Enfim, é uma foto de registro, não tem nada de extraordinário nessa foto, mas ela está bem enquadrada, ela está bem composta. Pedi para minha família se posicionar aonde eles apareciam, todo mundo, inclusive aqui essa estrutura da estação de trem antiga. Então assim, eu tenho uma composição no geral, né, da foto e um enquadramento. Tá bem feita, né? É uma foto de registro de família. Não tem uma questão artística nessa imagem, né? Essa próxima foto, também nessa viagem ainda, a gente pegou e chegou nesse ponto de uma igreja, eu não me lembro onde é, mas é em Minas Gerais, eu não lembro o nome da cidadezinha. Mas essa igreja era uma igreja bem antiga e com as paredes de pedra e tal, super legal. O que eu fiz nessa imagem? Eu utilizei a regra dos terços e a simetria da construção. Então, o que é a simetria? É as coisas que são
simétricas, né? Elas têm uma forma mais, como é que eu posso dizer? Aqui, por exemplo, no caso, um exemplo de simetria, que esse lado aqui se parece muito com esse lado aqui. Então ela tem essa construção, né? Então eu peguei a minha esposa, encaixei ela no meio da imagem aqui para eu ter essa referência, inclusive de tamanho da igreja. Porque se eu simplesmente fotografasse essa igreja sem nenhuma pessoa, eu não teria essa relação de referência de tamanho, né? Porque o nosso cérebro, ele identifica que a gente já sabe, a gente tem uma noção do tamanho de uma pessoa. Então, quando a gente coloca uma pessoa próximo de uma estrutura que a gente quer mostrar grandiosidade, né? Enfim, a gente consegue ter essa relação, a gente consegue visualizar o quão grande aquela construção é perante uma pessoa, né? São medidas de uma relação de medidas. Enfim, colocar do lado de um carro grande e do lado de um carro pequeno, de uma construção grande, uma construção pequena. Então a gente tem essa relação, por quê? Porque no nosso cérebro a gente já tem uma noção de que tamanho que é a pessoa. Então eu procurei enquadrar, né, dentro dessa faixa da regra, né, dos terços, né, a porta bem enquadrada e essa outra faixa com a parede e com a outra faixa com a outra parede. Então eles estão simetricamente equilibrados, né, na fotografia. Seria diferente se eu tivesse feito de qualquer forma essa foto, né? Eu pensei para fazer essa foto e registrei da melhor forma. Por quê? Porque ela tem história, eu tenho como contar uma história sobre ela. Nessa foto aqui, eu usei algumas regras, né? Usei a regra dos terços, a simetria e a composição diagonal, né? Essa foto foi bem bacana de fazer, eu fiz uma forma bem rápida ela. Como minha esposa estava vindo, eu peguei, coloquei a câmera de ponta cabeça, né? O celular de ponta cabeça, aqui com a câmera virado assim, né? De ponta cabeça, para poder pegar essa perspectiva do chão mais próxima, né, para a gente ter essa perspectiva aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, todas as linhas levam para o meu assunto, né, que o meu assunto principal é a pessoa. Então, todas as linhas que eu tenho, a composição no geral, ela leva o seu olhar para o objetivo que eu quero, né? Então, a gente pode brincar muito com relação a composição e a fotografia. Quando você pega o seu celular na mão e posiciona ele de várias formas, no chão, na parede, utilizando reflexos, enfim, infinitas possibilidades. A gente pode brincar com o celular porque ele é muito prático, né? E como ele é pequenininho, ele se encaixa em vários lugares. E eu vou fazer algumas aulas, né, de criatividade, né, mostrando algumas possibilidades de fotografia mais criativas, e daí nessa aula vocês vão poder ver um pouquinho mais das possibilidades das fotos com o smartphone. Eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente se vê na próxima aula.